Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu sou o Luiz Carlos e estou com você aí meditando sobre os ensinamentos do Catecismo da Igreja Católica, que é a nossa doutrina, da nossa fé. Bem, nós estamos então na primeira parte, que é sobre a profissão da nossa fé. Estamos na segunda sessão, que é o símbolo, vai tratar dos símbolos da nossa doutrina, da nossa fé católica, que é sobre o credo, não é? Estamos estudando aqui sobre a Santíssima Trindade. Estamos no parágrafo 2, estudando sobre a Santíssima Trindade. Bem, hoje nós vamos entrar no número 249 do Catecismo da Igreja Católica. Esse número em negrito, que fica aí ao lado da sua página. Então, a Santíssima Trindade é a doutrina da fé, a formação do dogma trinitário. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens na raiz da fé viva da Igreja, principalmente através do batismo. Ela encontra sua expressão na regra da fé batismal. Qual que é a regra da fé batismal? Onde se fala das três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É formulada na pregação, na catequese e na oração da Igreja. Então, essa verdade revelada da Santíssima Trindade, ela se encontra principalmente na fé batismal, é formulada na pregação, na catequese, na oração da Igreja. Nas orações da Igreja sempre se reza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tais formulações encontram-se já nos escritos apostólicos, como na seguinte saudação retomada na liturgia eucarística, que nós encontramos na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Então, 2 Coríntios 13, 13. Bem fácil de guardar, não é? O que diz ali? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Não é assim que o padre inicia a Santa Missa também, com essa saudação? É exatamente essa. Quer dizer, inicia a saudação proclamando, né, a Santíssima Trindade, proclamando que se crê na Santíssima Trindade. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja procurou formular mais explicitamente a sua fé trinitária, tanto para aprofundar a sua própria compreensão da fé, quanto para defendê-la contra erros que a estavam deformando. Então, é bom você saber também, querido irmão, querida irmã, que a Igreja sempre enfrentou heresias de todas as formas possíveis e imaginárias. As heresias contra o Pai, contra o Filho, então, são imensas. São centenas de heresias contra o Filho e contra o Espírito Santo também. E automaticamente contra a Trindade. Então, essas heresias, olhando para essas heresias hoje, né, depois de muitos anos, nós entendemos que foram muito úteis essas heresias. Por quê? Porque pessoas não sabiam o que acreditar. A própria Igreja, no início, ela não tinha assim, esse entendimento. Foi necessário muito estudo, muita oração para chegar nesses entendimentos do que Jesus disse, do que Jesus falou, do Pai, do Espírito. Então, aí os teólogos da Igreja, né, os bispos da Igreja, que formam o magistério, junto com o Papa, tiveram muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, para chegarem nessas fórmulas dogmáticas que estão hoje aí tão acessíveis, tão fáceis para nós. Mas eles enfrentaram muitas heresias. Mas as heresias, como eu estava dizendo, quando elas aparecem, as pessoas de início podem ficarem assim, receosas e tal, porque está combatendo a nossa fé. Olha, a heresia, se nós entendermos bem,
quando a pessoa vem falar o contrário, e para nós definirmos melhor a nossa fé, aí sim que a nossa fé fica melhor ainda, mais enraizada, com uma base melhor, mais solidificada. Então, na verdade, as heresias, elas ajudaram a igreja. Ajudaram, porque se vieram falando coisas absurdas, fez a igreja pensar melhor. Fez a igreja refletir e falar, opa, peraí, está tendo uma dúvida aqui quanto à pessoa do Pai, quanto à pessoa do Espírito, então vamos estudar aqui, vamos ver o que Jesus revelou para nós na Sagrada Escritura, para nós chegarmos num acordo. Então daí vai vasculhar a Escritura, vai estudar, o que o Filho falou. Ele falou em aramaico, então as raízes etimológicas das palavras, o que quer dizer aquelas palavras que Jesus falou, qual a raiz daquilo. Então vão estudando tudo e aí vão definindo dogmas. Então eu penso dessa forma, que as heresias, ao invés de prejudicarem a igreja, ajudaram a formular a fé maravilhosa que é esta fé católica, não é? Então sim, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. É a primeira frase ali praticamente que o padre fala, né? Então, no decurso dos primeiros séculos, a igreja procurou formular mais explicitamente a sua fé trinitária. O que é formular? Colocar em fórmulas. Fórmulas catequéticas, fórmulas doutrinais, que nós pudéssemos entender. Então, isso que a igreja fez. E faz, se preciso for, não é com outras coisas. Tanto para aprofundar a sua própria compreensão da fé, quanto para defendê-la contra erros que a estavam deformando. Então, os erros vêm e podem deformar? Pode. Mas, como eu estava dizendo, ajuda a gente a pensar. Ajudam. Olha, eu penso que essas heresias são como os problemas que chegam na nossa vida. Não é verdade que dia sim, dia não, tem problema batendo na sua porta e pedindo para entrar na sua casa? Tem ou não tem? Tem problemas os mais diversos possíveis. Com família, com pai, com mãe, com irmão, com filho, com tio, com nora. É problema de desemprego, é problema de relacionamento. Sempre tem um probleminha batendo na porta, tocando a campainha ali, não é verdade? E esses problemas, a gente tem que despedi-los, tem que mandá-los embora, tem que falar, não quero você aqui, problema. Não, pelo contrário, tem que abrir a porta, falar para o problema, entra, vamos sentar, vamos conversar. Por quê? Porque através do problema nós vamos encontrar soluções. Soluções que às vezes nunca tínhamos pensado antes. E que agora vai ajudar-nos a controlar aquilo, a resolver aquilo, e nós vamos crescendo. Crescendo como ser humano, crescendo como pessoas que estão se fortalecendo na fé, se fortalecendo por causa dos problemas. Então, as provações, na verdade, as provações que Deus permite em nossas vidas, elas são boas para nos fazerem mais fortes, para fortalecer cada um de nós. As tentações são um risco. As tentações não vêm de Deus. As tentações vêm do demônio. E as tentações, ela tem só um princípio. Elas querem derrubar você. Querem afastar você de Deus, afastar você da fé. Quer dizer, tirar você de tudo que você acredita e quer viver como um cristão católico, né? Então, as tentações servem para isso. Já as provações, não. As provações vêm para aprofundar ainda mais o seu coração em Deus. Ok? Então, eu estava dizendo que as heresias, elas também, eu enxergo desta forma. Claro que para quem sofreu as heresias, não deve ter sido fácil. Não é? Pessoas virem falando exatamente o contrário e pregando aquilo, muita gente acreditando dentro da própria igreja. Então, na ocasião, claro que não foi nada bonito, não é? Mas para nós agora fica essa forma de entender. Bem, então, defendê-los contra os erros que a estavam deformando. Isso foi obra dos concílios antigos, ajudados pelo trabalho teológico dos padres da igreja e apoiados pelo senso da fé e do povo cristão.
Então, os dogmas, eles têm como base o quê? A palavra de Deus. Primeiro ponto, palavra de Deus. Segundo ponto, a tradição da igreja. O que um vai passando para o outro. Essa tradição da igreja vem pela patrística. Então, a sagrada tradição, ou os pais da igreja. Quem são esses pais da igreja? Foram pessoas que nos ajudaram a pensar os dados da nossa fé, os dados teológicos. Então, são pessoas que nos ajudaram a pensar. Então, muitos santos da igreja, Santo Irineu, São Leomagno, Santo Agostinho, Santo Inácio, esses homens nos ajudaram a pensar os dados da fé, a refletir sobre os dados da fé. Então, dados da fé que não estavam bem explicitados, né? Que Jesus falou, mas a igreja talvez não tivesse o entendimento dele todo. Então, durante os séculos, essas pessoas, esses santos da igreja, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, falando desses dados da fé, e foram ajudando o magistério da igreja a pensar, a refletir sobre esses dados e, claro, usando da palavra de Deus, chegaram ao entendimento que aquilo era verdade. Então, isso aqui sobre o que Jesus falou aqui, então a verdade é esta, porque tantas pessoas confirmaram, tantos teólogos, tantos padres da igreja, tantos santos da igreja confirmaram, e também, uma coisa muito importante aqui, o censo fidei, que é o censo da fé do povo. Então, o que o povo acredita? Também a igreja também acolhe isso? Com certeza. O censo do povo, quer dizer, o que o povo pensa sobre determinada coisa da igreja, da doutrina, isso é maravilhoso. O magistério nunca dispensou, jamais dispensou o que o povo acredita. Por exemplo, olha, vou dar aqui um exemplo assim que você vai entender o que eu estou falando. Existem dogmas. Então, os dogmas são verdades da fé, indiscutíveis. São verdades da fé que foram dogmatizadas e aquilo você deve acreditar. Não tem como você não acreditar, porque é um dogma. Um dogma é um dado da fé considerado verdadeiro, que não tem erro, que não tem desvio, que não tem dúvida. Então, isso é um dogma. Agora, existem os axiomas. O que é um axioma? Também é um dado da fé, ok? Mas que não foi dogmatizado, porque até hoje a igreja, a igreja que eu digo, o magistério da igreja, não considerou necessário. Não veio ainda heresias contra esse dogma que prejudicassem a doutrina católica. Se existe um axioma, por exemplo, que daqui a pouco começa a surgir pessoas aí criticando veementemente esse dado da nossa fé, então a igreja sim pode dogmatizar. Mas vou dar aqui um exemplo. Maria como a medianeira de todas as graças, ou mediadora de todas as graças. Existe esse título? Sim, existe. Existem paróquias com esse título, existem comunidades com esse título, de Maria, medianeira de todas as graças. Isso é um axioma. Nunca foi dogmatizado, mas o povo sempre acreditou nisso. Então, isso que eu quero que você entenda. Esse título de Maria medianeira ou mediadora de todas as graças veio do povo. É o povo que acredita nisso. E o povo está errado? De jeito nenhum. Maria é medianeira de todas as graças? Sim, ela é medianeira. Por que ela é? Porque a igreja entende, já o magistério da igreja, escutando o povo, ouvindo o povo, o que o magistério entende? Que através de Maria veio a maior graça que o mundo poderia receber. O maior presente de Deus que o mundo poderia receber foi um sujeito chamado Jesus Cristo.
que morreu para a nossa salvação. Ele veio de quem? Veio de Deus. Passou por quem? Por Nossa Senhora. Ele nasceu de Nossa Senhora. Então, o que a igreja entende? Que se ele, Jesus, é a maior graça que existe, passou por Nossa Senhora, todas as outras graças que são menores do que Cristo também passarão por ela. Então, por isso que, por exemplo, você recebeu aí uma cura de Jesus Cristo, um milagre. Vamos supor que você nem católico é, que você seja um protestante, de uma igreja evangélica, presbiteriana, enfim. Mas você recebeu um milagre. Embora essa pessoa que pertence a essa igreja não acredite que Nossa Senhora, não acredite nesse axioma, né? Que todas as graças passam por Nossa Senhora. Então, essa cura que essa pessoa recebeu de Jesus Cristo, porque é Ele que cura, passou por Maria. Porque Jesus passou por ela. Então, a graça que Jesus opera nas pessoas passam por Maria, porque Ele também passou. E se Ele é maior que todas as graças passam por Maria. Então, nesse sentido, é que existe esse título de Maria medianeira ou mediadora de todas as graças. Então, mas a igreja nunca dogmatizou, porque nunca ninguém contrariou assim, de uma forma assim tão que possa interferir na igreja, possa machucar a igreja, ferir a igreja. Então, nunca ninguém aí foi tão contra dessa forma. Então, a igreja também não vai proclamar um dogma que não tem necessidade e que não vai mudar nada. Não é verdade? Então, mas existe, é um axioma, sim. O que é um axioma? É uma verdade da fé. É uma verdade da fé católica, sim. Só que ela não foi dogmatizada. Mas então, se eu não acreditar, Luiz Carlos, que Maria é medianeira de todas as graças, eu não estou em pecado? Sim, você não está em pecado. Porque não é dogma. Só vai estar em pecado se você não acreditar em um dogma dos 43 que existem. Então, sim, se você não acreditar num dogma, está em pecado. Mas num axioma, não tem problema se você não acreditar. Mas não convém, não é? Não convém a você, católico, não acreditar num dado da fé da igreja. Que quer queira, quer não, é um dado da fé. Pertence à nossa doutrina. Pertence ao sensu fidei, ao senso da fé do povo de Deus. Do povo que veio lá desde o início, dando a vida, né? Sendo mortos aí de formas horríveis. Então, aquele povo já clamava isso lá no início da igreja. Aquele povo já acreditava nisso. Então, em honra a eles, em memória a eles, devemos acreditar? Sim, devemos também. Que vieram dessas pessoas. A fé que nós recebemos também veio dessas pessoas. Então, se a fé que nós recebemos veio dessas pessoas, nós achamos tão bom, por que não acreditar no que eles acreditavam também? Que não foi dogmatizado, mas era uma verdade. Então é isso. Isso é um axioma, então é diferente de um dogma, né? Mas vamos continuar aqui então. Então veja que o dogma vem aí também do senso da fé do povo cristão. Isso que eu queria deixar bem claro. Para a formulação do dogma da Trindade, para ser formulado, quer dizer, colocado em fórmulas, fórmula doutrinal, assim como o nosso batismo. Todo sacramento, os 7 sacramentos, cada um tem sua fórmula. Porque o sacramento, ele tem, claro, a força espiritual dele, que foi instituída por Jesus Cristo. Mas para que esse sacramento atinja a pessoa, tem efeito sobre a pessoa, então ele tem fórmula. Claro, para um sacramento existir, ele tem que ter 3 coisas, né? Tem que ter a fórmula, tem que ter a matéria e tem que ter, então, aí a fé também, né? O que vai ser falado. Então, a matéria, no caso aí, do batismo, vamos falar do batismo. A matéria é a água benta.
A fórmula é: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E tem que ter a pessoa recebendo ali esse sacramento. Ok? Então, em cada sacramento existem as suas fórmulas. Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve de desenvolver uma terminologia própria, recorrendo às noções de origem filosófica. Terminologia, por exemplo, as palavras substância, que nunca foi usado, pessoa também não era usado por ninguém. Hipóstase é pessoa, em grego, né? Relação também, essa palavra, e outras palavras. Ao fazer isto, a Igreja não submeteu a fé a uma sabedoria humana. Senão que imprimiu sentido novo, inaudito, a esses termos, chamados a significar, a partir daí, também um mistério inefável, que supera infinitamente tudo o que nós podemos compreender dentro do limite humano. Então, o que se pode compreender dentro do limite humano é o que nós estamos fazendo aqui, estamos estudando os mistérios. Então, a Igreja utiliza o termo substância, traduzido também às vezes por essência ou por natureza, para designar o ser divino na sua unidade. E o termo pessoa ou hipóstase para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua distinção real entre si. E o termo relação para designar o fato de a distinção entre eles residir na referência de uns aos outros. Ok? Então nós temos aí a palavra substância. Substância, então, se nós formos olhar aí no nosso dia a dia, nós podemos usar aí essa palavra substância para muitas coisas, né? Que substância temos aí dentro de uma receita de um bolo? Que substância tem na água? Que substância tem no ar? Então são substâncias químicas, vamos dizer assim. Mas substância que agora, veja, ela ganha um outro nível. Essa palavra substância ganha um outro entendimento quando ela é referida à Santíssima Trindade, porque vai falar de essência. Então, essência e substância são sinônimos. Mas veja então quanto que essa palavra ganhou, quanto que ela foi elevada por ser usada em relação à Santíssima Trindade. Isso que o Catecismo está dizendo aqui, eu estou tentando explicar. Que essas palavras elas não tinham tanto valor enquanto não eram usadas quanto a divindade. Mas veja quanto valor elas adquiriram para que nós pudéssemos, na nossa razão, poder chegar perto desse mistério, sem entendê-lo, claro, evidentemente. Mas então essa palavra substância, que pode ser entendido por essência ou por natureza, então substância divina, essência divina, natureza divina, é a mesma coisa. Vai falar das coisas de Deus. Agora, aí temos também o termo pessoa, que vem, como eu já disse para vocês, de persona, do latim persona, que é personalidade. Ou temos a hipóstase, que é uma palavra grega, que também quer dizer pessoa. Então, também em referência à Santíssima Trindade, essas palavras cresceram muito, ganharam uma conotação muito forte. E também a palavra relação. Relação nós podemos ter aí, relação em tantas coisas, né? Relação humana, relações sociais, relação dentro de um motor. Existem ali as peças que estão em relação uma à outra. Numa frase temos aí palavras que estão em relação uma à outra. Então pode ser usado de muitos jeitos, de muitas formas. Mas quando se fala da Santíssima Trindade, vai se falar da relação entre o Pai, o Filho e o Espírito. Gente, daí a palavra ganha uma conotação muito forte.
muito forte. Bem, então, querido irmão, querida irmã, vamos continuar estudando o nosso dogma da Santíssima Trindade, o nosso próximo programa. Nós vamos entrar aí no número 253, que vai dizer que a Trindade é una. É una, é uma só. É um só Deus. As três pessoas fazem um só Deus. E são três pessoas totalmente iguais e totalmente diferentes. Bem, isso nós vamos ver então no nosso próximo programa. Pedindo à Virgem Maria que nos ajude na compreensão desses mistérios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.